Gente, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui ler alguns comentários sobre o espírito da sujeira, porque eu tive uma experiência, irmãs, muito forte aqui na minha casa, no meu quintal, onde eu poderia imaginar que eu fosse passar por uma situação de estar sendo influenciada pelo espírito da sujeira, do atraso, por esses males, irmãs, que eu não gosto nem de falar o nome, porque eu entendo que a nossa língua ela é para abençoar, falar coisas boas. Tudo que é ruim, irmãs, nós precisamos nos afastar, nos apartar da aparência do mal, cuidar dos nossos olhos. Ainda há pouco, né, eu estava ali ouvindo uma rádio cristã evangélica. Irmãs, eu já estou assim, já um pouco, né, saturada com essa rádio. Né? Eu vou fazer aqui meio que um desabafo aqui, né? Eu já tô assim um pouco, né? Eu não sei se eu falo lá com essa rádio, se eu mando alguma carta, algo ali falando, irmãs, desde que o pecado entrou no mundo, que existe tudo de ruim. Irmãs, a rádio cristã evangélica, de vez em quando a rádio noticia assuntos de crimes, de tragédias. E eu tenho observado isso já há um tempo, viu, irmãs? E a rádio, eu acho que o repórter ele é contratado da própria rádio. Então, mas tem que noticiar que esse é o mundo que a gente... Irmãs, essas coisas existem desde que o pecado entrou no mundo, irmãs. Toda sorte de males. Desde a época lá de Nirode, lá de Gênesis, irmãs. E nós somos chamados para propagar a luz, a palavra de salvação, né? Mas eu vou entrar aqui no tema. Irmãs, e olha, volta e meia não, várias vezes no dia eu já reparei isso. Aí daqui a pouco deu uma notícia lá, irmãs, horripilante. Ou para mim é horripilante. E eu fico assim observando, já troquei de rádio, mas vamos aqui para os comentários, né, do espírito da sujeira. Vamos aqui, irmãs, do comentário aqui do vídeo mais assistido do canal, que é o vídeo 001, Testemunho Forte, Casa Suja Atrai Coisas Ruins. Mas, irmã Raquel, você não gosta? Irmãs, são certas coisas que a casa está ouvindo, toda aquela influência, né? Tudo influencia. Mas vamos aqui, eu quero aqui ler, né, um comentário da Patrícia Nunes. Ela fala assim: poxa vida, minha tia não consegue limpar a casa e não deixa ninguém limpar. Ela briga, ela é evangélica, mas a casa é triste, roupa por todo lugar. Minha irmã, ó, tem coisas que nós só precisamos orar de longe. Não é nem para entrar em situações. Não é nem em situações que nós entramos, é quando nós permitimos que pessoas entrem ou que outras permitem que nós venhamos a entrar no contexto daquela pessoa, na casa da pessoa, na vida da pessoa. Então, se a casa é dela, tem coisas, irmãs, que é para orar e orar de longe. Tem coisas que é para orar e orar de longe. Tem coisas assim que não é nem para você estar ali, né? Entrar em situações. Entrar em situações. A Gabriela Oliveira, ela fala assim: eu vendo seu vídeo, ela bota aqui a data, eu tenho vontade de limpar, mas não tenho ânimo. Aí eu começo e paro. Roupas acumuladas, as coisas quebrando, me sinto muito desanimada. Uma coisa muito importante, viu, irmãs, que todo dia um pouquinho. Isso ajuda no processo do andamento ali, né, da limpeza da casa, todo dia um pouquinho. Todos os dias você vai fazendo ali, ó, um pouquinho, todos os dias. Todos os dias você vai fazendo ali um pouquinho. Quando for ver, às vezes não dá, às vezes você não tem força física, às vezes você não tem energia, e é bom procurar um médico, tomar umas vitaminas,
tomar algumas vitaminas, né? Magnésio, fazer suco verde, enfim. Mas outras coisas, né? Vai fazendo aos pouquinhos, vai limpando aos pouquinhos. E ali você vai criando aquele hábito. E Deus vai dando força, vai ajudando. E eu recomendo que ore, viu? Que ore antes de limpar a casa, tá bom? Vamos aqui, a Marilda, ela fala: certa vez eu trabalhava em um condomínio e ao sair para vir embora vi um quadro muito lindo, olha, irmãs, com rosas vermelhas. Aí peguei e levei para minha casa. Aparentemente o quadro não tinha nada demais e era até bonito. Porém, em determinado tempo eu olhava para aquele quadro e não sentia paz, pois bem um dia orando senti dar fim naquele quadro. Não pensei duas vezes, peguei aquele quadro e destruí e joguei fora. Parabéns, Marilda. Mas, às vezes você olha assim uma coisa assim bonita, tá lá no lixo. Outra coisa, irmãs, o mal ele não vem feio não, irmãs. Mal, as coisas mais ruins do inimigo, elas vêm com toda uma aparência bonita, elegante. Então, se você é uma pessoa que se deixa levar muito pela aparência, cuidado com tudo, com tudo. Tem pessoas, irmãs, que só se deixam levar pela aparência. Vai se relacionar com o rapaz, só vê a aparência do rapaz. O rapaz vai se relacionar com a moça, só olha para... Cuidado com isso, irmãs. Cuidado. E essa questão de aparência, né, de feio, de bonito, isso é muito subjetivo, né? E muitas das vezes, para construir um relacionamento, uma aliança, é bom nós nos prendermos ao caráter, ao compromisso. Então, irmãs, a pessoa, o ser humano, né, irmãs? O ser humano, nós somos assim, eu também me incluo. E de vez em quando a gente tem que, Senhor, me guarda, Senhor, me cobre. Nós olhamos muito a aparência. E a aparência, de uma certa forma, ela até é importante, né? Eu não vou aqui ser hipócrita. Vamos consertar aqui, eu não vou ser hipócrita, né? Mas tem esse outro lado, que o mal, ele vem travestido de toda uma roupagem que você pode ali entrar em um engano, em uma situação terrível, por conta de uma aparência. E ela olhou o quadro bonito, levou para casa e orando ao Senhor. Ainda bem que essa irmã é uma irmã de oração. E ela orou, destruiu, jogou fora. Então, irmãs, existem certas situações que nós precisamos estar muito atentas, porque Deus, ele trabalha e ele opera. Deus, ele trabalha e ele opera. Sobretudo com a pessoa que ora. Irmãs, quem ora não fica enganado, enganada. Quem ora pode até tá ali, entrou de engano, não prestou muita atenção nos detalhes, que o mistério está nos detalhes. Mas a pessoa que ora, Deus vai lá e revela. Vou ler aqui mais um comentário, ela fala assim, a Carla. Bom dia, ouvindo o testemunho da irmã, lembrei que uma época da minha vida eu era muito desorganizada. Olha só, irmãos. E falava muitos palavrões. Principalmente o nome da qual não devemos chamar. E comecei a escutar alguém chamando o meu nome. Quando ia verificar, se alguém me chamava lá fora, não era ninguém. Irmãs, palavrões, palavras torpes, que é o que a Bíblia fala, abre uma porta, uma legalidade para que o mal entre, que cada palavrão chama uma determinada entidade.
Uma pessoa que é santa, ela não fala isso, né? Não fala. Mas os palavrões, cada palavrão ali, cada palavra, né, má ali, né, que a pessoa fala, é um portal para que tal entidade entre. E cuidado com ouvir vozes, né? Já faz um tempo eu estava mexendo nas plantas, né? Estava próximo ao portão, né? No pé de babosa ali. Já faz um tempo, viu, irmãs? Tem coisas que é para você repreender. E eu estava ali mexendo e eu escutei alguém me chamando no portão. E ali, e outra coisa, não é bom você responder, entrar em sintonia, não é bom. E ali, irmãs, eu não lembro se eu respondi, que eu estava ali tão absorta, tão distraída ali, vendo ali os pés de babosa, irmãs, porque ó, o pé de babosa aqui deu várias filhotinhas, né? Deus deu várias babosinhas pequenininhas, irmãs, um monte, deu vários filhotinhos assim. E ali já, né, já dei aqui para algumas pessoas, irmãs, que me pediram, irmãs. E eu tava ali, né, e interagindo, eu tava ali muito distraída e conversando ali com elas e falando. Mas eu escutei me chamando no portão, eu já vou, ó. Fui lá no portão, irmãs, tinha ninguém. Falei, ó, pode saindo. Se você veio pro bem, você entra e fica. Mas se veio pro mal, se é coisa do mal, pode sair, pode sair. Se é o anjo de luz da parte de Deus que veio da parte do Senhor, e você pode falar isso, pode ficar. Mas se é do mal, pode sair, o mesmo lugar que tu veio, pode sair, vai voltar. E ali eu dei a palavra de direcionamento, e aquele mal foi embora e nunca mais me chamou. Irmãs, é bom você repreender fulana, ué. Repreenda, repreenda, repreenda. Eu falei assim, né? Existiam algumas situações na palavra de Deus que, por exemplo, Gideão estava lá malhando trigo, o anjo ficou lá bem olhando ele. E nós somos observados, viu, irmãs? Lembrei agora aqui dessa experiência. Então, irmãs, não é bom nem você responder, porque senão ali você já entra em sintonia. Eu estava distraída ali, irmãs, mas ali eu creio não, Deus me deu um grande livramento. Amém? Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo.